do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cumprimento os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares que trabalham nos hospitais da ProSaúde e em todos os hospitais do Brasil. Rezamos pelos pacientes para que recuperem a saúde. O mês de setembro nós temos o início da primavera. E com a primavera, a saúde das plantas e também a saúde das pessoas. Que Deus nos conceda a graça de cuidarmos bem da nossa vida, da nossa saúde e perseverarmos na prática do bem. Preparando-nos para esta Santa Missa, com humildade peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causai a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai-o, Senhor, que dá os pobres. Louvai
pobres, louvai o Senhor, que eleva os pobres. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos na leitura do Evangelho de hoje uma palavra muito pesada de Jesus. Nada se opõe mais a Deus que ao dinheiro. Eu vi uma caricatura uma vez que dizia-se que o demônio ele era muito feio e por isso quem o via corria e se afastava dele, porque ele tinha os chifres muito altos naquela caricatura. E aí, ele fez um pacto com a serpente. A serpente subiu no demônio, os chifres muito altos, e ela se enrolou nos chifres dele. Aí o pessoal gostou dos chifres do demônio com a serpente em forma de S, o cifrão. E aí ele pôde desaparecer e deixou apenas seus chifres e a serpente para dividir o coração dos homens. O dinheiro divide. O dinheiro divide uma família, divide um casal. Eu tenho conhecimento de mais de um casal que quando um deles ficou rico, veio a separação e não foram capazes de dividir os bens da terra. O dinheiro, por sua natureza, ele é símbolo da divisão. Onde entra o dinheiro, entra a divisão. E é por isso que existe tanta luta para se chegar ao controle do dinheiro e tanta divisão. O dinheiro divide não apenas as famílias, divide as pessoas. Reparem que os países pobres, hoje, todos eles estão no hemisfério sul. América Latina, África e mais alguma coisa na linha da Ásia. Mas os países pobres, todos estão no hemisfério sul. E os países ricos estão no hemisfério norte. E eu tenho isso escrito, eu não estou inventando não. Mas as nações pobres são vistas como um perigo, porque consomem os bens da natureza que pertencem aos países ricos, e por isso a ânsia de controlar a população dos países pobres, para que sobrem os bens da natureza
em benefício das pessoas que moram nos países ricos. E o que está acontecendo hoje é que os índices de crescimento populacional nos países ricos, eles estão perdendo e abaixando cada vez mais a população e correndo riscos de um desencontro social muito grande por pessoas que chegam e que vão fazer desaparecer a cultura, a língua e as tradições. Eu não vou dizer o nome aqui, mas num país da Europa, as caixinhas de leite e de sucos no supermercado já vem escritos na face da caixinha a língua do país e na outra face a língua árabe. E aquelas pessoas estão dominando o sul desses países e trazendo um problema para a cultura, para os costumes, para a vida daquelas nações. E a divisão, sempre o dinheiro. E assim o anúncio do reino de Deus em um mundo dividido. Se observarmos as religiões primitivas, aquelas do tempo dos romanos, dos gregos e de outros povos, embora as religiões na Grécia tivessem um nível um pouquinho mais alto, mas as religiões primitivas implicavam a religiosidade apenas em ritos e práticas rituais, práticas exteriores de culto. Não implicavam uma conversão do coração, não implicavam um alinhamento moral com a divindade. E também havia divindades que eram, de certa forma assim, patrocinadora dos vícios. Eu não vou dizer o nome aqui, mas em Roma havia o deus dos ladrões. E um ladrão, antes de fazer um furto, ele ia lá no templo daquele deus acender um foguinho para que o furto que ele iria fazer desse certo. Em Roma havia até o deus do esterco, Esterquirino. Havia Deus para tudo. E havia Deus para os vícios, Baco. O Deus deu o nome depois aos bacanais. E aí eu lembro uma coisa, uma palavra que não pode, não deve ser falada. Quando alguém quer dizer que uma coisa é muito boa, é que é bacana. Bacana é uma palavra muito feia, que se refere às bacanais, aos cultos de Baco, como orgias sexuais e bebidas. Portanto, não é uma palavra que soa bem para elogiar, é uma palavra deprimente, porque tem sua raiz nos cultos de Baco. E esses cultos de Baco é o endeusamento das paixões. Então, aquelas religiões primitivas não implicavam a vida moral, simplesmente práticas exteriores de culto, como o caso de acender lá um foguinho para o Deus dos ladrões. E com isso, a pessoa se sentia protegida na sua maneira de ser e de viver. O risco para nós hoje é entender a religião como práticas exteriores de culto. Seja cristão, seja católico, a pessoa corre o risco de entender que religiosidade seja prática exterior de culto. E assim uma pessoa ela pode até participar da missa, se fizer como prática exterior de culto, que não implica mudança do coração, de amor ao irmão, na linha da caridade, na linha do amor, na vida de união com Deus, é uma religião vazia, é uma religião que não tem significado de bem para a vida da pessoa. As práticas que agradam a Deus são aquelas na linha do coração. E as pessoas que são agraciadas por Deus com as riquezas, Deus confiou a elas os bens da terra para que elas os administrem bem
E é necessário que haja pessoas com capacidade de administração para zelar pelos bens da terra, o que é necessário que elas saibam depois administrar aquilo com uma visão mais ampla, no campo social também. E se fosse dar o dinheiro igual a todo mundo, umas pessoas por incapacidade de administrar os bens, em pouco tempo perderiam tudo que têm. Então, há algumas pessoas que receberam de Deus a graça de administrar bem, com sabedoria, os bens da terra. Essas vão dar empregos e oportunidade de trabalho àqueles que não sabem administrar. Então, não se pode ver o rico simplesmente numa esfera negativa, porque é possível também a pessoa ter os bens da terra sem perder o amor a Deus. Só que o dinheiro, por sua própria natureza, ele pode ser divinizado. Eu já contei aqui uma vez que um senhor que era avarento, ele fez na casa dele um altar para provocar um cristão que morava do lado dele. E escreveu, fez flores, pôs velas acesas, e no lugar do cofre ele pôs a frase assim: aqui está o meu Cristo, o dinheiro. E o cristão que morava ao lado dele via pela janela e não falava nada. Acontece que um dia apareceu um ladrão, limpou o cofre dele e onde estava escrito aqui está o meu Cristo, ele deixou um bilhetinho, ressuscitou, não está mais aqui. Então, os bens da terra, eles não são estáveis. Usar o dinheiro para o bem da comunidade. E assim, alguns países da Europa, hoje, se preocupam em ajudar os países pobres no terceiro mundo, sobretudo alguns que têm assim um certo complexo de culpa pela Segunda Guerra Mundial e são preocupados em ajudar os pobres do terceiro mundo e pessoas que vivem com parcimônia, que vivem sem riquezas exorbitantes e que praticam a caridade para ajudar os países pobres, sobretudo na África, onde a miséria é muito grande. A esmola, por si só, ela não é um bem. A pessoa pode até pecar fazendo esmola. Se ela fizer a esmola por orgulho, para se exibir e para humilhar a outra pessoa. A esmola em si é como a faca, nem bem nem mal. Mas ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. A faca na mão da mãe parte o pão para os filhos. Na mão da pessoa má faz o crime. O dinheiro na mão da pessoa de coração bom faz o bem. O dinheiro na mão da pessoa boa gera o egoísmo, a avareza, gera o crime. E a esmola pode até ser a propina com que se tenta silenciar a própria consciência. A pessoa faz umas tantas coisas erradas contra a lei de Deus e depois tenta fazer uma médiazinha fazendo atos de esmola, como que buscando a compensação do mal praticado. O dinheiro, ele pode tornar-se instrumento de comunhão. Quando eu sei partilhar daquilo que eu tenho com as pessoas que têm menos. E assim, nações da Europa hoje, são de pessoas generosas, eu tive a oportunidade de sentir isso de perto. Pessoas que abrem mão de certas coisas do próprio conforto, não tem assim um exibicionismo que tem aqui no Brasil. Aqui nós temos uma diferença muito grande entre os mais ricos e os mais pobres. Então, mansões de alto luxo, isso quase não se vê na Europa, muito pouco. Inclusive pela própria legislação do país, ela impede a concentração da riqueza de modo de ostentação. Existe, mas existe menos.
mas ter o coração, saber usar do dinheiro para fazer o bem. O dinheiro em si não é bom nem mal. Eu posso usá-lo para o bem, posso usá-lo para o mal. E dinheiro não faz felicidade de ninguém. Eu lembro de uma história que havia um italiano que todo dia, no final da tarde, ele pegava o seu violão e cantava suas canções napolitanas em alta voz. E na frente dele morava um senhor muito rico, um empresário. Ele chegava em casa, às noites dele, sempre às tardes, com suas preocupações dos problemas da empresa, os investimentos e tudo mais, e ele não tinha sossego. E na frente dele um italiano pobre, simples, humilde, operário, que pegava seu violão, cantava todas as noites feliz da vida. E ele ficava intrigado: eu tenho tudo e não tenho canto, e não tenho essa alegria dele. Ele tem poucas coisas e tem uma alegria muito grande. Mas ele é muito pobre, eu vou ajudá-lo. E deu um dinheiro bom para aquele italiano. No dia seguinte, o italiano não cantou mais. O dinheiro tirou o sossego e a paz do coração dele. O dinheiro, ele é bom se nós usarmos para o bem. Ele é mau se nós usarmos para o mal. Mas o dinheiro não faz felicidade de ninguém, porque, por provérbio popular, caixão não tem gaveta e ninguém leva o que aqui ajuntou. Saber usar dos bens que Deus colocou à nossa disposição para praticar o bem e fazer a alegria de todos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, ergamos nosso espírito ao céu, elevemos a Deus nossas preces e súplicas pelas necessidades de todos, dizendo: Senhor, venha nosso reino de amor e justiça. Fortalecei, Senhor, a Igreja em sua missão de testemunhar o Evangelho e ser a voz profética quanto às práticas e projetos injustos, produtores de miséria e sofrimento, nós vos rogamos. Senhor, venha vosso reino de amor e justiça. Movei nossos governantes e representantes políticos a serem bons administradores das coisas públicas e servir honestamente os cidadãos, nós vos rogamos. Senhor, venha vosso reino de amor e justiça. Ajudai vossos filhos e filhas a contribuir em tudo que estiver ao seu alcance, para que os que vivem na pobreza alcancem vida digna, nós vos rogamos. Senhor, venha vosso reino de amor e justiça. Neste tempo de eleições, auxiliai vosso povo a jamais dar adesão às práticas abusivas dos detentores do poder econômico e às falsas promessas dos candidatos não comprometidos com o bem comum, nós vos rogamos. Senhor, venha vosso reino de amor e justiça. Suscitai em nossa comunidade a disposição de vos dirigir constantes preces, súplicas e ações de graça em favor de todos os que sofrem, nós vos rogamos. Senhor, venha vosso reino de amor e justiça. Acolhei, Senhor, nossas preces por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito
aconteceu nesta noite na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, o senhor Sebastião Eustáquio da Silva. Sou ligado à sua família e assim nossas orações para que Deus conceda a ele a participação na glória do céu e a seus familiares o conforto da fé. Quero rezar também pelo senhor Hércules, que tem Viveiro Marabá e que nos ofereceu essa linda orquídea para o altar. Que Deus o abençoe, abençoe seu viveiro com 25 anos de existência e todo o bem e alegria que ele traz às famílias com suas flores. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno de vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal, para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. E por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai, na fé e na caridade, a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino o vosso filho Sebastião Eustáquio da Silva e nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa Por glória. ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Todas cantai, louvai seu nome bendito, diariamente aclamai, sua glória, seus grandes feitos, aos povos todos contai. Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes, vem trazer aos perdidos a graça e a saúde, vem dar aos doentes. Ele é o maior dos senhores, merece nosso louvor, e mais do que aos deuses todos, nós lhe devemos temor. Os outros deuses são nada, ele é do céu criador. Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes, vem trazer aos perdidos a graça e a saúde, vem dar aos doentes. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Renovo meus cumprimentos aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais do Brasil, nos hospitais da ProSaúde, com votos que os pacientes recuperem sua saúde e a alegria de retornar a seus lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para A sempre. nossa proteção está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.